As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão Olhar pra trás, vazios. tá passando aqui atrás, irmãos, ó. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Irmão Cândido, por favor, orar por nós. Irmão Cândido vai orar por nós agora. Aqueles que puderem, vamos se ajoelhar. Querido Pai que está no céu, pedimos a direção do Teu Santo Espírito a cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite. Abençoa todos que estamos aqui da semana de oração, que o Senhor está intercedendo por cada um de nós no santuário celestial. Senhor, ouve as orações de cada um dos Teus filhos nessa noite, daqueles que estão lá embaixo também, estão orando, e dos que aqui estão orando também. Que o Espírito Santo de Deus possa nos tomar, possa nos usar, nos capacitar, para também ver terminar a tua obra aqui nessa terra, que brevemente o Senhor voltará em glória com teus santos anjos para nos buscar. Perdoa a falta de cada um de nós, nossos pecados diante de ti, e tenha misericórdia de cada um de nós. E abençoa a mensagem que vai ser dita nessa noite, que vai ser pregada, que o pregador também seja usado pelo poder do Espírito Santo. E nós estamos aqui para ouvir e colocar em prática as nossas vidas. É o que pedimos e te agradecido desde já, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Boa tarde a todos. Para quem vai assistir essa gravação também,
nessa live. Que Deus possa estar com essas pessoas e que essa mensagem também possa chegar a cada um e a necessidade dessas pessoas que um dia ou algum momento vão assistir. O tema que hoje é o quarto tema dessa semana de oração, desses 10 dias, e hoje vai falar sobre saúde emocional. Não sei quantos já têm ou já receberam, creio que quem foi no Herói recebeu o livro missionário desse ano, que nós vamos entregar, acho que em abril, se não me engano, que é o Impacto da Esperança. E ele vai falar sobre saúde emocional. Um livrinho azul, foi escrito acho que por um pastor e por acho que um psicanalista, se eu não me engano. E então já dei uma lida nele e entreguei para minha filha, mas vai ser o livro que nós vamos entregar esse ano. Nos 2 últimos anos entregamos o Grande Conflito e esse ano vamos entregar esse livrinho azulzinho que fala sobre emoções. E eu vou contar uma história, que é a introdução desse sermão. Esse sermão, os sermões que estão sendo falados aqui, não são sermões que foram enviados. Alguém da igreja, algum pastor, algum psicólogo, algum psiquiatra escreveu esse sermão. E chegou a todas as igrejas da América do Sul, onde nós estamos trabalhando esses temas. E aí fala de uma moça chamada Adriana. Talvez você possa conhecer pessoas semelhantes a essa. Eu particularmente conheço. Quando eu li essa história, eu lembrei de algumas pessoas que eu conheço. E fala assim: Adriana é uma jovem talentosa e simpática que se destaca nos estudos e em tudo que faz. Talvez a Rosana, que é professora, já deve se deparado com pessoas assim, né, Rosana? E aqui fala: no entanto, não conseguiu passar no 2º ano da faculdade. E antes das provas finais, abandonou o curso porque não conseguia lidar com a ansiedade. Quantas pessoas sofrem agora com esse mal da ansiedade? Me recordo que, estava até lembrando pouco tempo agora, acho que em 2019 eu estava fazendo a faculdade e a professora pediu para nós comprarmos um livro e para a gente ler e fazer uma resenha sobre aquele livro. E um livro bem interessante. O escritor daquele livro, ele é quem criou o Fórum Econômico de Davos. Talvez algumas pessoas não sabem o que é isso, mas acho que já teve esse ano, se eu não me engano, esse fórum. Acho que até o governador de São Paulo participou, alguns empresários participaram. E ele ele que escreveu esse livro. E ele fala, o nome do livro é A Quarta Revolução Industrial. E ali ele conta relatos que vão acontecer por conta da tecnologia estar avançando. E ele fala de profissões que existem e que daqui a alguns tempo bem próximo não vai existir ou ela vai diminuir. Um dos exemplos é pessoas que trabalham em call center. Hoje em dia, para a gente conseguir falar num atendente, demora algum tempo, porque você vai falando com um robô. E ele vai te encaminhando, e aquilo são robôs, não são pessoas. Então vai diminuindo a quantidade de pessoas que trabalham no call center. E uma das profissões que vão estar mais em evidências, isso foi em 2019 nesse estudo, e era das profissões seria a psicologia e psiquiatria. E não sei quantos perceberam, mas depois da pandemia, se você for tentar marcar um psicólogo, no SUS você vai ficar muito tempo. Um psiquiatra, então, você vai ficar quase anos na fila de espera. Se você for pagar também, uma consulta básica com um psiquiatra é de 200 a 250 reais, você vai ficar ali uns 20, 30 minutos no máximo. E essa situação que nós estamos vivendo, que a população mundial está vivendo. Eu, particularmente, tenho familiares que têm esses problemas. Então, lido com isso.
E aqui fala que essa moça, ela se sentia-se mal de pensar em sair de casa e ir estudar. E em sua Bíblia estava sublinhado, Filipenses 4, versículos 6 a 7, que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Mas ainda assim, mesmo ela confiando na palavra de Deus, ainda assim a doença o pegou. E nossa igreja também nós temos irmãos que têm esses problemas, temos pastores que passam por isso, temos moldes familiares que têm esses problemas. Muitas vezes pensamos, algumas pessoas falam, não, isso é falta de fé, isso é falta de Deus, a pessoa não vem para a igreja porque está com isso. Mas, infelizmente, é uma patologia, é uma doença. Nós temos que trabalhar com isso, aceitar, e as pessoas também têm que aceitar e buscar o quê? Ajuda. Ajuda divina e ajuda do quê? De profissionais da área. E o que é a saúde emocional? Nunca houve tanta preocupação com a saúde emocional como atualmente. Isso ocorre pelo número cada vez mais de pessoas acometidas por alguma doença ou adoecimento de origem emocional. No livro intitulado Como Lidar com as Emoções, de 2011, Herman White, lemos que as doenças de origem emocional têm se tornado epidêmicas devido às condições inerentes às pessoas, ao ambiente degradado e às relações interpessoais complicadas que caracterizam os tempos em que vivemos. E aí, quando nós vemos a situação que o mundo está hoje, isso fica bem evidente. E o que nós vamos fazer como igreja? A igreja em si, ela trabalha constantemente. Nós estamos fazendo uma semana de oração falando sobre saúde. E olha o cuidado que a igreja tem. Não só saúde física, mas também como a mental, mas também como a espiritual. Quantas pessoas estão doentes fisicamente que nós conhecemos? A irmã Miriam agora falou de uma irmã que muitos mais tempo de igreja que conhece, foi uma das fundadoras lá da igreja da Ponte Alta, que ela está com uma doença, que está doente. E ela pede oração, que a igreja esteja orando pela irmã Luzia. E eu me recordo que foi a primeira vez que eu preguei na igreja, tinha uns 17 anos, foi lá na casa da irmã Luzia, quando ainda não havia nenhum pequeno grupo lá ainda aberto. Eu fui com o irmão Gilberto. E então a gente, se vocês lembrarem de orar, ore pela irmã Luzia. E talvez eu não vou conseguir ler daqui, mas daqui eu consigo. Quando se passa dos 40 anos, já estou com problema nos olhos, problema no ouvido, já tenho um problema na coluna e cada vez vai aparecendo mais problema. Só tenho que tomar vergonha na cara e fazer um óculos. Mas aqui fala que tem a ver com a capacidade de manter o equilíbrio das atividades mentais, o controle e o gerenciamento das emoções que resulta em sentimentos de bem-estar. E aqui ainda fala que as emoções exercem um papel significativo na vida de todo ser humano e são inerentes a ele. Ou seja, toda pessoa nasce com uma carga emocional e, consequentemente, a capacidade de sentir e expressar pelo menos 6 emoções básicas: alegria, felicidade, tristeza, medo, nojo, surpresa e raiva. Talvez tem dia que você vai ter essas 6 emoções no mesmo dia, ou talvez no mesmo momento. Você vai sentir raiva, você vai sentir alegria, você vai chorar.
você vai sentir nojo. Mas a gente não consegue muitas vezes entender essa máquina humana. Ontem, não sei quando se lembra o vídeo que foi passado no início do culto, de uma pessoa que estava com um super carro potente, carro amarelo, não sei que carro que era aquele, mas representava o quê? O nosso corpo humano. E Deus, ele criou um boneco de barro, esse corpo humano que nós temos. Talvez alguns achem imperfeito, mas para Deus foi o corpo que Deus te deu. Às vezes eu brinco lá em casa, ou com as minhas irmãs, com as minhas filhas. Ó, a unha que Deus te deu não tinha cores. Se fosse para nascer com cores, Deus tinha feito cada uma de uma cor. Então não tem tanta necessidade de você ficar pintando. Né, Júlia? Cabelinho. Então, só brincadeira, mas Deus, ele fez um corpo perfeito. E a gente imagina como é o ser humano por dentro. Eu me recordo que alguém pregou uns tempos atrás aqui no sábado e falou de, não sei se foi domingo, não recordo quem foi também, mas falou se fosse o nosso corpo fosse vendido, o valor de um coração, um valor de um rim, um valor de, não sei se foi a Rosana que pregou, alguém pregou, não me recordo quem foi, mas alguém falou isso aqui, e foi falando os valores, que seria um órgão. E você imagine de um boneco de barro formar uma célula, formar um átomo, sei lá, não sei nem que tem o corpo humano, tantas moléculas que tem. Mas isso foi o quê? Deus que criou. E quando nós vemos as emoções, as pessoas, muitos me chamam, a minha mulher até me chama de chato, sei que eu sou chato, sou rabugento, mas infelizmente foi o jeito que Deus me criou. E tem algumas coisas que eu não tento mudar, né? Algumas coisas eu não consigo mudar e não vou conseguir mudar enquanto eu estiver aqui, nesse processo de santificação. Mas eu sei que um dia, muito em breve, eu estarei lá no céu. E depois eu vou voltar aqui para essa terra e vou viver eternamente, mas com o corpo totalmente restaurado, com as emoções totalmente equilibradas. E aí, como nós temos que lidar com as nossas emoções? Há pelo menos 4 maneiras de lidar com as emoções. A última é tremendamente eficaz e de acesso fácil e gratuito a todos que desejam. O primeiro é o conhecimento científico, e diz: destaca-se o estudo de Daniel Goleman sobre o conceito de inteligência emocional. No contexto intrapessoal, a teoria prevê o desenvolvimento do autoconhecimento, automotivação e o autocontrole. Quando nós vemos os frutos do Espírito, o que está falando lá um dos frutos do Espírito, lá em Gálatas 5? Controle o quê? Domínio próprio. Então, também faz parte. Enquanto na relação interpessoal, o desenvolvimento da empatia e da sensibilidade social. Passou. E aí o segundo, uma busca profissional. A psiquiatria e a psicologia têm contribuído significativamente no modo como as pessoas podem lidar melhor com suas emoções. E aí muitas pessoas dizem o quê? Não, psiquiatra é coisa do quê? De doido. Não vou passar em psicólogo, porque eu não preciso. E aí quando a gente vê que a psiquiatria e a psicologia têm contribuído significativamente para cada pessoa. Então, se Deus ele deixou profissionais, então nós temos que buscar ajuda de profissionais. Mas nós vamos ver mais 2 aspectos ainda de como lidar com as emoções. E aqui diz que nesse caso a psiquiatria pode orientar as pessoas e a família administrando medicações apropriadas. E o psicólogo pode auxiliar na compreensão
de que muitas emoções são movidas por crenças disfuncionais. Sendo assim, o paciente, ao avaliar tais crenças, pode aprender a substituí-las por crenças mais funcionais. Por exemplo, se ela passa a maior parte do tempo fazendo exigências e reclamações, pode alterar esse comportamento por outras crenças, como atitudes de gratidão, satisfação e contentamento. E será que nós estamos tendo empatia? Será que nós estamos sendo gratos às coisas que acontecem na nossa vida, a Deus? Então tudo isso faz parte do quê? De como lidar com muitas das nossas emoções. E o terceiro é algo que nós pregamos. É algo que está o quê? No nosso DNA, da nossa igreja, da nossa doutrina. Que são o quê? O uso dos remédios da natureza. Aí eu pergunto, será que o Kleber faz o uso dos 8 remédios naturais? Será que a igreja do Cipó faz uso dos 8 remédios naturais? Se nós fizermos o uso dos 8 remédios naturais, com certeza nós diminuiríamos com um custo muito grande as questões de remédios. Eu sei muito bem o que é isso. Todo mês eu tenho que comprar remédios. E é caro, não é barato. Mas quando nós olhamos que inúmeros estudos comprovam que o uso de recursos naturais impacta diretamente na saúde emocional, ou seja, a saúde mental e emocional não pode estar desconectada da saúde do corpo, porque ambos são o quê? Uma unidade. Então você imagine o nosso corpo, essa máquina, ela também depende do quê? De alguns recursos naturais. E aqui fala, exercício físico. Estou falando por mim. Quantas vezes por semana ou por dia eu faço exercício físico? Eu não faço exercício físico, eu só apenas ando da minha casa para o ponto de ônibus. Às vezes eu ando o dia inteiro na firma, mas eu estou andando com roupas não apropriadas, estou andando com um rolo de tecido nas costas, com algum material nas costas. Isso não é exercício. Eu subo desce escada o dia inteiro. Mas isso é exercício? Eu apenas estou movimentando o quê? O meu corpo. Boa alimentação. Vocês sabem que eu também sou chato para comer. Então, dificilmente eu vou comer algumas coisas saudáveis. Quantas vezes eu fui ao acampamento e pastei só comendo pão e leite com chocolate? Várias vezes. O Brito recorda. Mas nós temos que fazer o quê? O uso dos 8 remédios naturais. E aí vem o quê? Um sono. Depois que eu entrei na faculdade no ano de 2007, meu sono diminuiu muito, muito. A minha média de sono por dia é de 4 a 5 horas por dia. E uma vez estava conversando com o pastor Igor, na época, quando ele foi pastor aqui, e ele foi dar uma palestra de saúde à empresa que eu trabalhava. E aí a gente conversando, fomos aqui trabalhava no Bom Retiro na época, gastamos quase 2 horas. E a gente falou, Kleber, uma hora você vai pifar. Você não vai aguentar a vida que você está levando de dormir 4 horas. Graças a Deus tem me dado mais um tempo de fôlego de vida. E eu ainda estou o quê? Aguentando. Mas sei que uma hora a conta vai chegar. E os problemas vão aparecer. Porque eu durmo muito pouco. E aí vem o quê? Água. Graças a Deus já não tenho esse problema, que eu bebo bastante água. Mas quantas pessoas que não bebem 1 litro de água por dia? Sendo que dela nós bebemos o mínimo que 2 litros. E aí a luz solar. Algo que eu também não consigo fazer uso. Eu fico dentro da empresa praticamente o dia inteiro. No momento que eu poderia tomar um pouco de luz solar, é na hora do almoço, é uma hora que eu vou tentar nem dormir, eu não consigo dormir, que é muito pouco tempo. Só esticar a coluna no chão. E ar puro.
Nós temos um privilégio de morar aqui nesse bairro, nessa cidade, em que a qualidade do ar é 1000 vezes melhor do que quem mora em São Paulo. Do que quem mora do Varginha para frente. Você já sente o quê? A diferença. Porque nós estamos rodeados do quê? De árvores. Hoje nem tanto, mas quem mora aqui há mais de 20 anos sabe que aqui tinha muita árvore. Mas o desmatamento, a cidade foi crescendo, o bairro foi crescendo, então foi diminuindo. Mas ainda assim nós estamos próximo da Serra do Mar, a 40 minutos da Serra do Mar. Então nós temos esse privilégio. E aí vem o que? A temperança. E vem a confiança em Deus. E aí a Bíblia fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais o que? Ele fará. Até que ponto nós temos confiança em Deus? Até que ponto? Quantas vezes tem os problemas, nós corremos para amigos, familiares, e esquecemos o quê? De Deus. E aí vem o principal, um dos principais. E hoje eu estava assistindo um culto de uma igreja e também estava falando sobre esse tema. A pregadora era uma psicóloga. E como eu estava falando e eu teria que pregar hoje, falei, vou assistir esse culto. Normalmente eu assisto. Começa às 8h30 da manhã, vai até por volta de umas 9h40, mais ou menos. E até comentei com o Geraldo uma vez que tem algumas igrejas nossas que faz os cultos pela manhã. Talvez se a gente fizesse essa experiência aqui na igreja, talvez a frequência de membros poderia melhorar, porque você teria das 10 em diante para você ir para o shopping, visitar a família, assistir seus futebol, jogar bola e passear. Talvez uma sugestão aí para as nossas próximas comissões, essa mudança de horário aí. Mas vem o quê? A palavra de Deus e a oração. E pesquisas apontam que o diálogo com Deus, através da oração, proporciona não somente bênçãos espirituais, mas também ajuda a manter as pessoas longe das doenças físicas, mentais e emocionais. E aí agora, gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo que o Paulo vai passar agora. É um vídeo de 6 minutos. Olha o que a oração pode fazer. Só o fato da gente orar. Eu nasci com um bíceps de tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce, lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide, depois de um certo tempo você não aprende nada. Isso é tudo balela, né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Né? Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir. Né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Olha, Há quanto? extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e, de repente, eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa. Eu falo, abre o olho. Ele abre o olho, ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Rapaz, Fantástico. Então, né? eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo.
Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Que malha. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, então, né? Rapaz, aqui o negócio eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Né? Doutor, pergunta. Outra coisa, ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Tá de brincadeira. Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Né? Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor. Dica pra você, ó, você quer tomar decisões mais sábias da sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio. Fantástico isso aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu tô te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu, que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser ateu. Doutor, é verdade. Muito bem. Doutor, outra coisa, então quer dizer que eu preciso decidir qual dos dois sistemas eu vou alimentar mais? Ou o límbico ou o parafrontal? Pré-frontal. Porque eu posso estar alimentando mais o meu sistema límbico? Pode. Com as minhas atitudes? Pode. Com o que eu decido fazer, com o que eu decido ver, o que eu decido ler? Ou é um ou é outro. A gente não consegue os dois usando juntos. Né? Ou eu ajo pelo meu sistema límbico, impulsivo, ou eu fiz até uma postagem que eu levei naquela brincadeira, né? Já viu aquela história de que tem um anjinho aqui, um diabinho aqui do lado? Pronto, o diabinho aqui é o teu sistema límbico, o anjinho aqui é o teu lobo pré-frontal. Né? Então, se eu hipertrofio e desuso o meu lobo pré-frontal, o sistema límbico começa a comandar. Olha só. E aí eu começo a ser motivado por impulsividade. Né? Eu começo a ser mais impulsivo, menos prudente. Né? Isso que você acabou de falar me lembrou um texto, pastor Lucas, de Romanos 12, Ótimo. 1 e 2. Ótimo. Que diz assim, ó. E aí você comenta aí, na parte da ciência, o que a Bíblia diz. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que Gratidão é o vosso aí, ó. culto racional. E ele continua. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Estou lendo na versão Almeida 21. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. E está atual hoje, 2000 anos depois. Olha uma coisa que eu fico intrigado, cara. Se você pega um livro de neurologia de 20 anos atrás, ele não tem nada a ver com agora.
Mas esse aí serve por 2000 anos, né? Fantástico, né? Então, isso é um relato de um neurologista chamado Dr. Dennis Birman. Ele acho que provavelmente ele trabalha no Hospital Adventista de Manaus. Então, não é qualquer pessoa que está falando, é uma pessoa que tem algum tipo de conhecimento na área. Então, você vê o poder da oração. O que a oração pode fazer. E aqui diz, além disso, tem sido relacionada positivamente ao bem-estar subjetivo, ou seja, maior atividade cerebral, bênçãos espirituais, menos doenças físicas e mentais e emocionais, calma, serenidade, cura, etc. Outro estudo realizado por Leslie Francis, da Universidade de Woking, no Reino Unido, comprova que quanto mais frequente for o nosso relacionamento com Deus, através das orações e meditações da Bíblia, mais baixos os níveis de tendência psicopática. Então, a parte espiritual, ela também faz parte do tratamento e da cura de muitas doenças. Deus, somos totalmente dependentes de Deus. Isso é o ser humano. Deus, ele deu remédios, Deus, ele deu muitos remédios naturais, deu a medicina, mas nós também temos que buscar o quê? A presença de Deus constantemente. Isso é o quê? Através da oração. E aqui tem alguns versos da Bíblia que eu não vou ler todos, mas quando tenho raiva ou ira, a Bíblia me aconselha a fazer o quê? Provérbios 14, verso 29, que diz: quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Quem escreveu isso aqui? O homem mais sábio que viveu nesse mundo, Salomão. Ontem estava assistindo uma vigília que teve na igreja de Taboão. E aí o pastor Evandro, que é o nosso secretário aqui da nossa associação, ele estava pregando sobre Eclesiastes. As bênçãos, os conselhos maravilhosos que Salomão escreveu ali no fim de sua vida. E aí a Bíblia também diz, quando tem ansiedade, a Bíblia diz, não fique preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. E os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. E aí, quando eu tenho medo, o que a Bíblia nos diz? Josué 1:9, um verso conhecido de todos. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com vocês por onde quer que andares. E aí, quando a gente vê essas promessas de não temas, quantas promessas maravilhosas nós temos. Não temas porque eu sou contigo, não te assombro porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus. Mas e quando nós sentimos alegria? Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos, nos alegremos nele. E quando me sinto ou demonstro amor. E aí a gente vê João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E termino com um dizer: que tal você dar continuidade à lista de emoções como a Bíblia tem impactado muitas pessoas. E muitas vezes nós algumas pessoas deixam o quê? A palavra de Deus de lado. E aí a gente comento com algumas pessoas a situação da nossa igreja.
Nós vemos os sinais que estão acontecendo, Jesus está prestes a voltar. E as pessoas estão se afastando cada vez mais do que Jesus. Por qual motivo será? É fato que a gente olha para a igreja, uma igreja de... Falo pela nossa igreja aqui. Ontem nós tínhamos pouco mais de 30 pessoas na nossa igreja. Não sei quantos observou isso. Por que será que os irmãos não estão vindo à igreja? Onde está o problema? Jesus, ele vai voltar. Eu pregando, a Rosana pregando, o Geraldo pregando, o Valdir dando estudo bíblico, ou não, Jesus vai voltar da mesma forma. Mas eu tenho que estar o quê? Preparado. Porque eu não sei o dia, nem a hora, nem um ano, nem um mês. Mas eu sei que ele virá. Então agora eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Juntos entoar o hino do DVD Adoradores 5. Ele vai agir. Vamos cantar o hino Deus cuidará de ti? Consegue colocar, Paulo? Tá. Do Inário, então. Procura aí. Um 178 do nosso cenário. Vamos cantar? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada